Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, né? Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão. E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta.
Não temos como negar. Este contexto humano é onde Deus pode agir, ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim, ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente de alguma maneira ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade, porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. Porque às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, a graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais,
É aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, né? Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele. Mas às vezes nós passamos uma vida inteira fazendo isso com os nossos filhos, gerando até mesmo uma infelicidade no coração deles, porque eles, ainda que eles não consigam rebelar-se contra nós, pais, eles vão sacrificando a própria vida para poder agradar pai e mãe e não vivem a vida deles. E os pais ficam enclausurados nas suas imaturidades e nos seus amores de posse. Eu sei que é difícil, mas chega um momento em que você tem que permitir que o seu filho escolha o caminho dele. Outro dia eu encontrei uma mãe que estava com um problema grave com o filho que estava namorando uma menina de outra religião. Mas aquilo se tornou um problema tão grave na cabeça da mãe que estava retirando a boa convivência com o filho. Estava criando uma inimizade entre os dois, porque ele namorava uma menina que era de outra religião. E eu não consegui entender aquele sentimento, e eu não quis fazer julgamento, então eu apenas observei.
E depois, quando saí da presença daquele casal, que os dois me contaram juntos, né, naquela dificuldade, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que nós ficamos cegos quando nós estamos regidos pela nossa imaturidade? O nosso olhar, ele se apequena e a gente não consegue ver muito além do nosso umbigo. E se eu não vejo muito além do meu umbigo, muito menos eu vou ver o outro que precisa da minha compreensão e do meu olhar mais amplificado. Você já imaginou você perder a amizade do seu filho porque ele escolheu namorar uma moça que não é da mesma religião que ele? Aí eu perguntei, mas ela tem desvio de caráter? É uma pessoa má? Não, pelo contrário, de uma família muito tradicional, evangélica, que tem uma tradição muito bonita, uma família bem estruturada. Mas onde é que está o problema em permitir que o menino faça essa escolha? Não, e o pior é quando eu identifiquei que os pais começaram a criar um mecanismo de defesa para que eles pudessem ter razão, colocando a menina de maneira muito injusta num contexto que não era o dela. Não é o que eles sabiam sobre ela, é o que eles queriam que ela fosse, para que tivessem argumentos o suficiente para poder dizer ao menino, nós não queremos esse namoro. Mas esse menino não é uma criança. Esse menino, ele está alcançando a autonomia dele, que é um fruto do amadurecimento, que é justamente aquela capacidade que a gente precisa ter de decidir o que nós queremos e o que será melhor para nós. Maturidade é eu olhar para um filho que eu criei, descobrir que ele decide coisas diferentes da forma como eu decidiria e escolheria, e mesmo assim eu continuar amigo dele. Isso é maturidade. Você permitir que o outro trace as linhas do seu destino, do seu caminho. Ele escolha as pessoas que ele quer. A não ser que você esteja falando de um filho que está viciado e que está trazendo para dentro de casa os bandidos que o corrompem. Aí sim você precisa agir de forma diferente. Se não, se são pessoas de bem, se são pessoas que são apenas diferentes de nós, não é justo da nossa parte, porque estamos enclausurados nas nossas imaturidades. E eu sei que todos nós somos vítimas disso. Às vezes o nosso olhar é muito estreito. Eu gosto muito dessa música que eu compus no tempo que eu morava em Belo Horizonte. Foi a mesma época que eu fiz a música Humano Demais. Um tempo em que eu estava muito incomodado com o meu olhar reduzido, redutor. Eu era preconceituoso naquela época. E todas as vezes que eu via uma pessoa preconceituosa agindo, eu tinha verdadeira repulsa por ela, porque eu me via naquela pessoa. Em Belo Horizonte eu identifiquei isso e também fui curado, graças a Deus. Eu nunca mais senti em mim a força do preconceito me levando para aquele lodo que antes me levava. Não. Aquela época foi de muita libertação para mim e eu pedi a Deus a graça de poder ter um olhar cada vez mais amplo sobre as pessoas, sobre as realidades, que eu pudesse ser um padre que tivesse amor pela humanidade, que não tivesse medo das pessoas, que não tivesse medo dos pecados. Eu tivesse a força profética de indicar os caminhos que nos livram deles, dos pecados, das realidades que nos desumanizam. Isso sim, mas eu não gostaria de ter preconceito para achar que sou melhor que alguém porque fiz a minha escolha em ser cristão. Eu me sinto muito feliz quando eu encontro pela minha vida algumas pessoas que se dizem, padre, eu não sou católico, eu nem cristão sou, mas eu gosto de acompanhar o seu programa. Isso me faz muito feliz, sabe por quê?
Eu sei que o meu gueto é o grupo católico, é o cristão. Até mesmo muitos evangélicos que me assistem. Mas saber que nós estamos falando de Deus, de uma forma que as pessoas se identificam, independente de qual seja a sua religião, eu me sinto muito mais completo, porque essa é a minha proposta. Eu acredito que quanto mais Deus entra na nossa vida, mais a gente vai ampliando o nosso olhar. A gente vai olhando para a pessoa, para as situações que envolvem esta pessoa, e a gente vai se sentindo mais próximo dela. É muito ruim quando a gente tem um olhar redutor, porque a gente se distancia do filho, se distancia do pai, da mãe, do amigo, do irmão, por causa dos nossos preconceitos, por causa da nossa visão limitada. E refletir, minha gente, é a maneira mais eficaz que nós temos de ampliar o mundo. Quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente mergulha no mistério de Cristo, mais nós vamos perceber que Deus nos quer assim, abertos, com os olhos muito abertos, para perceber todas as realidades que precisam de nós. Precisam muitas vezes da nossa palavra, mas também do nosso silêncio. Um Deus que muda o nosso jeito de ser, gente. E senão a nossa religião não serve para nada. Um Deus que modifica o nosso jeito de ser pai. Que nos ajuda a trazer para perto esse filho que nós ficamos expulsando com os nossos excessos de regras. Ou esse filho que nós estamos perdendo pela falta de regras. Um Deus que nos equilibra, que nos põe nessa responsabilidade bonita de fazer o que precisamos fazer, de amar o que precisamos amar, de dizer o que precisamos dizer. Se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. A gente escutou isso a vida inteira como negativo, né? A partir de hoje, não. Quando alguém fala assim, enxerga para você, mesmo que ela não tenha boas intenções, ela está me dando um conselho bom, vou me enxergar, vou olhar para mim, vou saber quem eu sou, vou saber que Deus mora em mim e que não abre mão de mim e que vai estar comigo até o fim. Faz um milagre em... Acordando o poder de Deus em mim, acordando o poder de Deus em você. Você tudo pode naquele que te fortalece. Chega de ficar temendo aquilo que você pode enfrentar. Chega de ficar temendo aquilo que é seu. Está aí, é para viver, é para resolver, é para viver um embate. Deus nos põe em pé. Você está fortalecida com o poder de Deus. Nenhum mal pode fazer absolutamente nada em você se você não abrir brechas. Como a gente dizia, quando é que o diabo começa a ter acesso em nós? Quando a gente deixa de se respeitar, quando a gente deixa de se amar. A blindagem que Deus faz em nós é a fé, é a consciência que você tem. O diabo, como dizia Santo Agostinho, é um cão bravo, que late dia e noite, mas está amarrado. O que você precisa fazer é só não se aproximar dele. Há um mínimo sinal de que algo pode ser maléfico em sua vida, pode drenar a sua energia, pode drenar a sua força. Recorde-se da força do Espírito em você. O Espírito está guerreando por você. Ele está batalhando por você e lhe tornando cada vez mais apta e apto às suas batalhas.
Tudo posso em o nome sobre todo nome, Jesus. Nunca pare de lutar. Chega de desânimo. Show pandemia. Esperança nos nossos corações. Fé e muito amor para a gente vencer o que precisa ser vencido. Era uma vez, e é quase logo ali, que nós vivemos um tempo em que a gente perdeu muita gente que a gente se ama. E agora o que a gente menos quer é perder tempo com aqueles que a gente tem. O tempo ao lado das pessoas que nós amamos vira eternidade. Cuidado, parceiro, que a vida é trem-bala. Quando a gente menos imagina, está na hora de ir embora. Mas enquanto a gente não vai, a gente aprende. Quem mais você perdoou na vida? Certamente quem você mais amou. Não precisa dizer mais nada. Você me abraça. Fica da porta para fora. Essa é a música que eu mais gostava de cantar para minha mãe. Tinha um prazer enorme de deitar no colo dela e cantar isso. A pandemia levou tanta gente que nós amávamos. E a única forma de fazer justiça a esse desaforo, que é perder quem a gente ama, é a gente amando ainda mais aqueles que a gente ainda tem. Porque a ressurreição é isso. É a gente transformar a saudade numa capacidade de amar que a gente nunca termina. Mas é coisa que acontece, logo o coração esquece. Porque a gente... E é assim mesmo, né? A gente fala, o que a gente brigou mesmo aquela vez? Ah, não lembro mais não. Aí o rancorosinho que está do lado, eu lembro. Não, queremos esquecer. Porque a gente se ama. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. O resto a gente dá um jeito. Mas quando nos falta amor, a gente não tem condições nem de entender quem somos. O amor é que nos educa, é que nos faz chegar ao melhor de nós, fazer o outro também chegar ao melhor de si. Você sabe que há umas coisas que eu mais agradeço a Deus? É toda vez que eu identifico que alguém está tendo acesso à autoridade afetiva para educar o que eu sinto. Acontece. Ao longo da vida a gente vai encontrando as pessoas que vão educando quem somos. Porque tudo em nós precisou ser educado. Tudo, absolutamente tudo. Nós nascemos, chegamos a este mundo determinados pelo egoísmo da nossa condição. É inevitável. Você não pode nunca esperar a solidariedade de um recém-nascido. Nas primeiras fases da vida, a solidariedade é um valor que a gente nem sabe decodificar. Nós giramos em torno das nossas necessidades. É normal, é processo normativo. Não tem nenhum problema. A gente tem que esperar a maturidade cerebral para ensinar os conceitos. Mas um dia, quando você começou a ter o primeiro entendimento,
que sua mãe se cansa, que não tem nenhum problema você esperar um pouquinho, que ela está no banheiro, que daqui a pouco ela traz a sua comida ou sua bebida. Não diga a um recém-nascido, espere que sua mãe daqui a pouco chega. Não chore, porque sua mãe já está chegando, ela está precisando resolver umas coisinhas, mas já ela vai. Aí sai do berço e a criança continua ali naquele berreiro. Não, nada em nós pode ser resposta solidária na vida, nas primeiras fases da vida. Mas em um determinado momento, com muito jeito, a sua mãe foi dizendo: minha filha, divida essa bonequinha com a sua irmã. O que a gente tem fica mais bonito quando a gente divide. Você começou a ter as primeiras lições sobre a sua capacidade de dividir o que você tinha. Divide um brinquedinho, divide uma bolachinha. Alguém começou a educar os seus sentimentos, os seus entendimentos, e você começou a florescer nas suas possibilidades. Aristóteles tinha muita razão, inclusive nos ensinou a filosofia clássica cristã. Absorveu muito dos ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles dizia que quando você olha para uma semente, você vê todas as possibilidades da árvore, mas não é garantia que se torne. Você tem que colocar no lugar certo, favorecer, colocar nas condições ideais para que a semente floresça com todas as suas possibilidades. O cristianismo em nós é a mesma coisa. Um dia você recebeu tudo isso em semente, em estado de semente, o batismo, as primeiras falas que você foi sendo capaz de entender sobre o que significa ser cristão. Porque se alguém não tivesse retirado você do seu egoísmo, é bem provável que você ainda estivesse repetindo todos os condicionamentos do indivíduo. O processo humano é sempre assim. Eu saio da condição de indivíduo quando a minha maturidade cerebral me permite isso. A psicologia nos ensina. Quem aqui já teve contato com a filosofia da psicologia de Piaget? O desenvolvimento do juízo moral. Como é que a gente amadurece na vida? Quando as pessoas, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, vão nos colocando diante das situações que nos ensinam. Piaget dizia de forma linda: a única forma que tem de educar uma criança que ainda não é capaz de ter uma complexidade de pensamento é brincando. As primeiras regras da vida nós não aprendemos com discursos morais. A gente aprende brincando. Existe um espaço a ser respeitado para a brincadeira. Existem regras para a brincadeira. Foi o primeiro contato que você teve com aquilo que hoje você compreende como civilidade. Alguém se dispôs a civilizar a sua alma. Do indivíduo à condição de pessoa. O indivíduo, aquele que não se divide, não porque não quer, porque não pode. E depois você vai assimilando os valores do ser pessoa, que de acordo com a filosofia cristã, judaica, é uma junção das duas. Ser pessoa é aquele que se tem e se tendo se dá. Só posso dar a você aquilo que antes eu possuí. Se eu ainda não sou dono de mim, dificilmente eu me darei com qualidade a alguém. Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sobre a condição de pessoa.